Como muitas pessoas já conhecem, eu publiquei este livro, o Guia Prático de Medicina Chinesa, há 2 anos atrás. Esse livro, graças a Deus, é muito útil e é um sucesso de vendas. E hoje eu vou me basear neste livro para te dar algumas dicas. Eu selecionei algumas sintomas, sinais e doenças do ponto de vista da medicina chinesa, o que isso significa. Então, são dicas pontuais. E a gente tem atravessado uma pandemia do Covid-19, que ainda não passou, deu uma boa melhorada, mas agora a gente já sabe as notícias aí da variante Delta e nós temos que enfrentá-la, né? Então, sintomas e sinais do Covid, hoje nós médicos já sabemos tratar melhor. Eu sou muito defensora do tratamento na primeira semana do Covid, não sou nada a favor de ter sintomas do Covid e esperar para ver se piora, ir para casa que vai superar, porque a gente sabe, tem notícias de jovens de 20 e poucos anos, 21 anos em coma. Então, hoje eu trouxe algumas dicas na medicina chinesa de gripe, de tosse. Nós sabemos que na medicina chinesa nós temos 5 grandes órgãos. Nós temos o rim, o fígado, o coração, o baço, que a gente estuda o baço junto com o pâncreas, e os pulmões. E existe uma circulação de energia, que a gente chama de movimento de geração de energia entre esses 5 grandes órgãos. Então, um órgão alimenta o outro órgão. Então, por exemplo, os pulmões alimentam o rim. Então, o pulmão, a energia do pulmão alimenta o rim. Numa epidemia onde você tem um agente infeccioso que vem de fora do corpo e penetra através das vias respiratórias, porque esse é um mecanismo de contágio das gripes e também do coronavírus, então o primeiro órgão que entra em jogo é o pulmão. Então, esse pulmão tem que estar bastante fortalecido, né? Você tem que estar com a imunidade alta. E qual é a imunidade que habita nossos pulmões? Uma célula chamada macrófago. O macrófago é a maior célula de defesa do nosso corpo. Existem muitos macrófagos no alvéolo pulmonar, quer dizer, naquelas saculações onde existe a troca gasosa. Existe por quê? Porque o tempo todo, a vida inteira, nós inalamos o ar. E esse ar muitas vezes vem com impurezas, não só bactérias e vírus, mas poeiras, etc. Então, esse macrófago é como se ele fizesse uma varredura constante e diária, a cada minuto dentro dos nossos pulmões. Toda a possibilidade de aumentar esse número de macrófagos no pulmão e diminuir a agressão do agente externo dentro do nosso corpo, isso seria útil para evitarmos que nós peguemos gripes ou Covid, etc. Então, como que a gente vai fortalecer o pulmão? O pulmão, em geral, é um órgão da secura, né? O pulmão não pode ter água, porque se o pulmão tiver água, você não vai conseguir respirar. Todas as vezes que nós temos secreção, umidade no pulmão, nós vamos ter tosse. E o que é tosse? É a eliminação de um agente externo. Pode ser uma tosse catarral, tem umidade no pulmão, e pode ser uma tosse seca, tem mais secura do que deveria ter no pulmão. Quando você inala algo de fora que inflama o seu pulmão, a primeira reação é uma tosse seca. A partir da tosse seca, o que quer dizer a tosse seca? Quer dizer que tem um processo inflamatório acontecendo. Na medida que esse processo ele avança, ele vai fazendo um exudato, vai criando uma secreção, uma umidade, e aí a tosse passa a ser uma tosse úmida, uma tosse catarral. Então, na medicina chinesa, nós temos a tosse como um reflexo do organismo
na presença de um agente externo. É como se a tosse fosse a nossa defesa no pulmão. Durante a pandemia do Covid-19, eu aprendi a usar o imunomodulador 8 como agente de aumento de imunidade de macrófagos no pulmão. Já falei para vocês a semana passada, o meu vídeo sobre os imunomoduladores está disponível para quem quiser assistir. Vai lá no meu canal do YouTube, Instagram e Facebook e vocês vão ter imunidade, um vídeo só sobre imunidade e outros que eu tenho também no canal que eu já gravei em momentos anteriores. Mas um dos fatores que aumenta o macrófago pulmonar é tomar essa homeopatia que aumenta a imunidade. Existem fitoterapias chinesas para aumentar a imunidade. Yupin Fensan são umas bolinhas ou cápsulas, tem fábricas que fazem bolinhas pretas para tomar com água, ou em cápsulas. O Yupin Fensan. Esse é um dos medicamentos que os chineses mais usam para aumentar a resistência contra as gripes, para aumentar o Qi do pulmão. Outras coisas no período de mais frio, tomar chás que purifiquem o frio interior, como chá de gengibre, canela. Chás que purifica frio e gera calor. Isso é uma possibilidade. A erva astragalus é uma grande erva de imunidade e também protege bastante os pulmões. Às vezes, um simples chá de hortelã. Hortelã é uma erva chamada picante. Então, um chá de hortelã é excelente para o pulmão. Um chá de menta é excelente para o pulmão. Sempre colocar própolis, mel nesses chás, para quem não é diabético, né? O mel, para poder fortalecer. Então, um chá de gengibre com hortelã, um chá de gengibre com pauzinho de canela. Então, essas são dicas. Mas, na medicina chinesa, a tosse pode ter várias origens. E se essa tosse vier de um agente externo, ela pode ser uma tosse rouca, uma tosse ruidosa, tipo uma tosse de laringite. Isso indica que tem calor no pulmão. E depois desse calor vem uma expectoração amarela, espessa, pegajosa, uma falta de ar, febre, sudorese, a pessoa começa a suar. Isso pode ser sintomas desde uma gripe que se aprofunda, que vai piorando o pulmão, até sintomas finalmente de pneumonia, quando a gripe não é curada a princípio. E aí vem a garganta seca, um calor excessivo que elimina suor, principalmente suores noturnos. A boca seca, vem uma sede intensa e uma opressão no peito. Um mal-estar, uma falta de ar, uma dispneia ao andar, ao subir uma escada, uma fraqueza, vontade de ficar só deitada. Isso são sintomas de acometimento pulmonar mais importante e acompanhado de muita tosse, principalmente quando deita, porque aí a secreção sobe. Então, fazer sempre 2 travesseiros, 3 travesseiros, ficar mais sentado, mais recostado na cama. Existem muitos medicamentos e hoje a gente tem já muitos medicamentos chineses no Brasil. Dos medicamentos que a gente está mais usando para essa tosse amarela, com febre, com sudorese, é o Ma Xing Shigantan. Isso está no meu livro, para quem tem o meu livro, na página 214. O que faz o Ma Xing? O chinês, ele vai o quê? No sintoma. Se o sintoma é de secreção amarela, tem calor. Tudo que tem amarelo. Se a saburra da língua está amarela, tem calor. Então, ele vai purificar calor. E essa erva, o bonito da medicina chinesa é que eles estudaram uma coleção de ervas que formam um pool, um conjunto de ervas que são as fórmulas chamadas magistrais chinesas. Então, nesse Ma Xing Shigantan, é um medicamento que tem uma coleção de ervas que vão equilibrar esse excesso de calor dentro do pulmão e vai remover essa mucosidade.
que pode ser associadas com outras ervas, dependendo do exame do pulso. Vamos supor que você tenha uma dor de garganta, mas também secreção no pulmão, e essa garganta está ardendo, então você pode associar o yin que é o san. Sanju yin. Então, a gente pode sempre associando as ervas para poder obter, e muitas vezes a gente consegue até tratar de uma maneira até mais rápida do que se estivesse usando um antibiótico, né? Não estou dizendo que não é para usar antibiótico. Lógico que o antibiótico é importantíssimo e, quando bem indicado, bem prescrito, salva vidas. Vibe Mundial 95,7. A rádio que